Capítulo 313 O hino da humanidade. Crepitar. Eu. Quando a aura de espada de Frei varreu o auditório, os cavaleiros que corriam em sua direção desabaram. Oh, que diabos é isso? O marquês gritou incrédulo e deu um passo para trás enquanto os cavaleiros que trouxeram, capazes de derrubar um reino, caíam como folhas ao vento. Por que você simplesmente não larga as armas e se rende? Não tenho intenção de prejudicar aqueles que se rendem. Frei, cercado pelos cavaleiros, aproximou-se deles com uma expressão vazia. Você fez um acordo com o rei demônio? Seu demônio. Acontece que conheço bem o exército do rei demônio, e até eles estalam a língua ao ver os nobres imperiais. E acredite, ser algo que até o exército do rei demônio acha nojento não foi uma tarefa fácil. Ha. Então, Frei acrescentou com um largo sorriso. Então, quem é o próximo? Ele estava ali, girando sua espada vagarosamente. À primeira vista, sua postura era cheia de abertura, mas ninguém se apresentou. Dói. Eu. Os gemidos dos cavaleiros se contorcendo de dor atrás dele encheram o auditório. Metade dos cavaleiros trazidos pelos senhores das casas já havia caído. Conde Santo. Por favor, faça alguma coisa. Sentindo o perigo da situação, o marquês gritou desesperadamente e empurrou o Conde Sente para a frente, fazendo-o cambalear na frente de Frei. Você estava escondendo suas habilidades. O Conde Sente olhou feio para o marquês, mas logo percebeu que não havia nada que pudesse fazer e sacou a espada da cintura. Crepitar. Naquele momento, a espada de Frei, emitindo um clarão de luz estelar, avançou. Crepitar. Grrr. O Conde Sente estava entre os mais fortes do Império, então ele não foi subjugado em um único ataque, mas sua mão já tremia violentamente por bloquear a espada de Frei com a sua. Craque. Oh, que. Mesmo assim, enquanto tentava desesperadamente empurrar a espada de Frei para longe, o Conde Sente logo usou uma expressão aterrorizada quando sua espada começou a quebrar. Isso não pode ser. Era incompreensível. Não importava o quão forte Frei fosse, sua aura de espada estava claramente bloqueando a espada de Frei. Então, por que sua própria espada estava quebrando? Mana. Mesmo em pânico total, o rosto do conde logo ficou chocado quando ele detectou um traço de magia entrelaçando sua espada quebrada. Infundindo mana na aura da espada? Isso é impossível. Clang. Meu Deus. Uma ocorrência impossível estava se desenrolando diante de seus olhos. Mana e aura de espada não podiam coexistir. Essa era uma regra absoluta que não mudava há 1000 anos. Desculpe, mas preciso terminar isso rápido. No entanto, aqui na frente dele, Frei quebrou essa regra com facilidade. Frei murmurou enquanto enfiava sua espada no ombro do conde. Por favor, com licença. Crunch. Depois de dizer isso, Frei olhou friamente para o conde ajoelhado diante dele e quebrou sua perna com um chute. Eu me rendo. Eu vim aqui sem saber. Eu sou inocente. Eu também. Eu estava apenas acostumado. À medida que até o poderoso Conde Santo desmoronava, os cavaleiros que guardavam o marquês começaram a abandonar suas armas e se render um por um. Craque. Arg. Por quê? Como? Eu. Entretanto, quando Frei passou pelos cavaleiros rendidos, ele de repente quebrou os braços de 2 cavaleiros. Inocente? Usado? Quem eram aquelas pessoas que antes solicitavam aos senhores das casas que patrocinassem as estudantes? Você disse que não prejudicará aqueles que se rendem. Me desculpe. Peço desculpas por isso. Frei, usando uma expressão levemente apologética, passou pelos cavaleiros trêmulos e ficou diante do marquês. Por favor. Pense com cuidado. Não, espero que você pense com cuidado. Frei.
O marquês, que havia demonstrado uma atitude arrogante há pouco, apertou as mãos e falou educadamente. Se você me atacar, não há como voltar atrás. As pessoas verão você como um demônio, um vilão. Então, por favor, acalme-se. Eles já fazem isso, não é? O que? Frei interrompeu-o com uma expressão confusa. Todas as pessoas do mundo já me veem como o maior vilão do império, não é? Ah! Não há mais lugar para eu cair, não é? Eles não se alegrariam quando se espalhassem rumores sobre eu derrubar os nobres corruptos? Os olhos de Frei estavam cheios de caos. Era um olhar que o marquês não conseguia entender nem tolerar, pois estava sempre na posição de poder desde o nascimento. Por favor, me poupe. A propósito, o que você disse que faria com Clana antes? Oi! O olhar de Frei, que estava olhando para ele, de repente se transformou em um olhar mais gentil. Eu devo ter perdido a cabeça. Então, que direito um miserável como você tem à minha mulher? Com os olhos cheios de intenção assassina, Frei falou. Sinto muito. Eu fui tolo. Nunca mais farei isso. Ah! Só então o marquês começou a implorar seriamente, apertando suas mãos, mas Frei chutou suas mãos, quebrando-as. Não farei isso de novo. Ah! Você não deveria ter feito isso em primeiro lugar. Não é como matar alguém e depois dizer que não vai matar outra vez? Por favor, me poupe. Mesmo assim, o marquês agarrou a perna de Frei com as mãos trêmulas e quebradas. As escravas sexuais que morrem na sua masmorra provavelmente repetiram essas palavras inúmeras vezes. Não são? Como você. Frei olhou para ele com desgosto e sussurrou. Os olhos do marquês tremeram ao ouvir a palavra saindo da boca de Frei. Nada mudou em relação à última vez, marquês. O quê? Infelizmente, seu erro será descoberto e você colocou a culpa em mim pela masmorra. Imediatamente após essas palavras, o pé de Frei atingiu a virilha do marquês. Por que você está desmaiando? Você magicamente forçou escravos inconscientes a acordar, não é? Você está tentando evitar a situação? Vá! Foi você quem espalhou a cultura humana dos animais de estimação para os nobres, não foi? Por que você faz de garotas inocentes seus animais de estimação? Você é louco? Frei olhou para o marquês, que havia desmaiado, espumando pela boca. Ele murmurou e torceu o braço quebrado do marquês. O marquês recuperou a consciência com um grito gelante. Crack! Por que todos os nobres imperiais são assim? Sinto mesmo vontade de matar todos eles. Devo apenas fingir que sou louco e matar todos eles? Você já é louco. Crack! Gu! Frei quebrou outro braço do marquês e então sussurrou para o marquês trêmulo. Vou jogar você no porão da sua mansão assim. O que? Claro, também libertarei todos os escravos no porão. O terror encheu os olhos do marquês ao ouvir isso. Que punição eu poderia te dar? A punição deve ser executada pelos inocentes que perderam a liberdade. Não é mesmo? Frei pisou no repulsivo e contorcido marquês e foi embora, depois olhou silenciosamente para trás. Acho que isso é suficiente. Os nobres da facção Kilian, os escudos que protegiam a corrupta família imperial, que corria desenfreada sem enfrentar quaisquer repercussões, foram finalmente dizimados. Os senhores das casas que resistiram, mesmo que um pouco, foram esmagados, e a maioria dos senhores que não resistiram entrou em pânico. Metade dos cavaleiros que os apoiaram firmemente estavam derrotados, e o restante havia perdido a vontade de lutar. Clique. Observando-os, Frei apertou silenciosamente um broche preso às roupas. Shaaya. De repente, uma aura maligna se espalhou em todas as direções. Todos vocês fizeram um juramento de morte. Enquanto a aura permeava os senhores das casas e os cavaleiros, Frei sussurrou com voz fria. Que você obedecerá às minhas ordens de agora em diante.
Demorou apenas alguns minutos para obter a resposta de todos. Frei sabia muito bem como obter uma resposta daqueles que não responderam. Tudo bem, então. Com uma expressão satisfeita, Frei bateu no broche e recuperou a aura maligna, depois olhou em volta rapidamente. Isolde e Lulu, que ficaram sentados em silêncio até receberem o comando de Frei, o observavam em silêncio. Frei. Mestre. Finalmente, quando Frei encontrou seus olhos, eles abriram a boca com vozes trêmulas. Não havia nenhum indício de decepção ou desgosto em suas emoções. Apenas a preocupação com Frei era evidente na expressão deles. Ah, sim. E o mesmo aconteceu com Irina e Clana, que se levantaram de seus assentos e se aproximaram de Frei. Um sorriso amargo estava se formando nos lábios de Frei. Naquele momento, algo aconteceu. Seu e bastardo louco. Um dos cavaleiros que fingia estar inconsciente levantou repentinamente a espada e correu em direção à saída do auditório a toda velocidade. Parada S. Oh, meu Deus! Embora Irina e Clana tenham entrado em pânico e tentado usar sua magia, os movimentos de Frei eram ainda mais rápidos. Sovoz. Arg. Enquanto o cavaleiro tentava abrir a porta e pegar algo do peito, Frei, com o rosto inexpressivo, agarrou a cabeça do homem e a jogou no chão. Seu bastardo! Olhando para ele, os olhos de Frei ficaram cheios de raiva. Por que você estava tentando jogar uma adaga? Eu estava planejando tomar um dos estudantes como refém. Mas não estou planejando matá-los. Os cavaleiros sabiam muito bem o que aconteceria com ele se estivesse mentindo. Sem outras escolhas, ele sussurrou a verdade e fechou os olhos com força. Aquelas crianças inocentes? Os cavaleiros abandonaram sua cavalaria hoje em dia? Sinto muito. Se eu não tivesse intervindo, aquelas crianças inocentes teriam sido prejudicadas por suas ações. Alguma objeção? Não. Depois de pegar a adaga paralisante coberta de veneno do braço do cavaleiro e cortá-la contra sua perna, Frei inclinou a cabeça e perguntou. Mas de onde veio o veneno paralisante? O marquês ordenou-me que o desse às crianças. Por quê? Bem, esqueça. Não tenho nada a dizer. Deixando o cavaleiro paralisado sozinho, Frei se levantou e afastou suas mãos. Achei que estava em apuros. Murmurando baixinho enquanto olhava ao redor, ele tentou dar um passo à frente. Imediatamente, ele parou e ficou parado. Vários estudantes olhavam para ele, ainda coberto de sangue. Os alunos do terceiro ano, que tinham pouco contato com Frei e eram filiados a Quilian. Os plebeus do segundo ano que uma vez o intimidaram, os nobres do segundo ano que o atormentaram. E até mesmo os calouros do primeiro ano que estavam sendo ensinados por ele. Todos eles estavam olhando fixamente para ele. Passo. Enquanto Frei recebia silenciosamente seus olhares, ele deu um passo silencioso à frente. Uau! Então, assim como a separação do Mar Vermelho, os estudantes se afastaram para dar lugar a ele. Passo. Caminhando entre os alunos, os passos de Frei ecoaram no silêncio. Enquanto caminhava, um sorriso orgulhoso apareceu em seu rosto, causando arrepios de medo na maioria dos alunos. No entanto, a expressão de Frei vacilou brevemente. Sua irmã mais nova, Arya, olhava para ele com medo pela primeira vez na vida. Svi. Frei parou no meio do caminho depois de vê-la e olhou silenciosamente para trás. Todos os alunos desviaram o olhar. Para Frei, que sempre recebeu apenas olhares desdenhosos ou desdenhosos, foi uma mudança revigorante. Passo. Depois de caminhar ao redor dos alunos por um tempo com uma expressão de admiração, Frei finalmente virou seus passos em direção aos alunos. Uau! Desta vez, os alunos se afastaram em direção ao muro. Olá! Frei estendeu a mão ensanguentada em direção aos estudantes trêmulos, e Lekane, que estava timidamente escondido entre os estudantes, deu um passo para trás com medo. Seu botão está desfeito. Ao ouvir isso, Lekane,
com uma expressão assustada, escondeu-se ainda mais entre os estudantes. Arya, sua faixa também está desgrenhada. Com suas palavras, Arya deu um passo atrás como os outros alunos. Você precisa arrumar sua aparência. Quando ele deu mais um passo à frente. Svi. Arya deu mais um passo para trás, refletindo seu movimento. Ah, é porque tem sangue nas minhas mãos. Então, Frey tirou uma luva branca do bolso e colocou-a na mão direita. Isso é melhor? Então, ele se aproximou dela novamente. Mas Arya, Lekane e os outros estudantes continuaram a recuar silenciosamente. He. Finalmente satisfeito, Frey seguiu em frente com um sorriso contente e murmurou baixinho. Ok, ninguém pensa em mim gentilmente. Tudo é perfeito. Murmurando e rindo sozinho, Frey parecia bastante louco. Agora então. Frey. Mesmo assim, Frey continuou avançando enquanto caía na gargalhada. Você fez isso de propósito. Clana. Quando Clana, que o seguiu despercebido, agarrou seu ombro e o chamou, ele falou com um sorriso brilhante. Há muito lixo no Império. Você não acha? Não tem como você não ter notado que o cavaleiro não desmaiou, certo? No entanto, Clana fez-lhe uma pergunta com uma expressão severa. Eu cuidarei deste incidente. Se Lulu e Irina usarem hipnose em grupo, podemos encobri-la. Então. Clana, escute. De repente, Frey interrompeu com uma expressão séria. Hoje, os nobres da facção Killian ficaram assim porque Frey enlouqueceu. Foi devido exclusivamente a uma pessoa, Frey, sem a interferência de mais ninguém. Frey. Não mine mais e nem encobre isso. Que fique claro em todo o Império que Frey, que estava escondendo seu poder, finalmente enlouqueceu. Ignorando a explosão de Clana, ele continuou. Foi você quem parou o louco Frey. Espalhe esse fato também. Você. Vou dizer de novo, não tente remediar. É tudo por causa da loucura que trouxe sobre mim. Entendeu? Mas. Enquanto Clana continuava a intervir, Frey agarrou seu ombro e sussurrou em voz baixa. Você se tornar a imperatriz é uma das minhas principais prioridades, Clana. Deixando essas palavras para trás, Frey seguiu em frente silenciosamente. Bem, então vamos terminar o resto das tarefas? Observando sua figura recuando silenciosamente, Clana, segurando a carta na mão, murmurou. Frey tolo. Eu vou agora mesmo. Serena. A brisa fria que entrava pela janela aberta envolvia ela e a carta. PS Frey nunca cairá na corrupção. Rabisco, rabisco. Várias horas após o incidente que mais tarde seria conhecido como incidente de expurgo da facção Killian, Frey continuou sua papelada com um sorriso brilhante no rosto. Meu braço dói. Ele murmurou enquanto esticava o braço direito trêmulo, que tremia desde então. Estranho. Por algum motivo, sua mão direita ainda usava uma luva branca, e álcool forte cobria a mesa. Jin. Enquanto Frey trabalhava em sua papelada por algum tempo, ele inclinou a cabeça e virou-a ao som alegre à sua frente. E naquele momento, Frey congelou por um tempo. Ah! Então, depois de algum tempo, a alegria iluminou o rosto de Frey. Ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Logo, Frey colocou a cabeça na mesa e caiu na gargalhada. Purra! Ha ha ha! Ha ha! Ele explodiu em risadas que pareciam que nunca iriam parar. Purra e ha ha ha! Seus olhos estavam cheios de lágrimas porque ele estava rindo muito, e eles estavam cheios do caos de antes. Sua aparência lembrava a de um louco. No entanto. Nome: Frey. Habilidades: Força 10, Mana 10, Inteligência, Força Mental 10. Flutuando ao lado dele, sua força mental estava fixada no máximo. Estado passivo: Doença terminal, perda do braço esquerdo, degradação da força mental LV Max, pausado, deficiência mental. E lá, exceto por uma deficiência mental, nenhum outro problema mental foi listado. Disposição: Herói.
Sua disposição continuou sendo a de um herói. Estatística de bondade, 100. Sua estatística de bondade permaneceu em 100. Já fiz o suficiente. Até o deus demônio deve ter sido enganado. Frei, que balançava a cabeça, murmurou baixinho para si mesmo. Eu ganhei. Ele silenciosamente declarou para si mesmo. Professor. De repente, alguém veio até ele. Por favor, levante-se. Quem cutucou silenciosamente o lado de Frei foi ninguém menos que Aurelia. Você não tem medo de mim? Olhando para Aurelia, Frei perguntou com um sorriso irônico. Bem. Então, com sua característica expressão calma, Aurelia respondeu. Professor, ao destruir a estrutura de poder da facção Kilian, você permitiu que meu pai, o Conde Justiano, assumisse o controle do Império. Então, eu deveria ser grato, não deveria? E honestamente, foi bem legal. Ouvindo suas palavras calmamente compostas, Frei sorriu brilhantemente. Então, o que te traz aqui? É isso. Então, uma voz digna veio de trás dela. Hoje é a conferência de pais e professores, Sr. Frei. Pai de Aurelia. O governante do beco do Império. E atrás dela estava ninguém menos que o Conde Justiano, que acabará de se tornar a figura mais influente do Império. Ah, então era sobre a conferência de pais e professores? Frei respondeu com um sorriso alegre. Já ouvi falar de Aurelia. Eu me perguntei quando você viria e descobri que é hoje. Quando o Conde Justiano, que o observava silenciosamente, ajustou a gravata e estava prestes a falar. Ah, certo, tem uma coisa que eu queria dizer primeiro. Frei ajustou sua postura e falou. Vá em frente. O Conde Justiano assentiu calmamente, lembrando-se de sua filha no comportamento. Vamos começar uma rebelião. Mas as palavras que saíram da boca de Frei foram suficientes para quebrar as caras de pôquer da dupla pai e filha. Estou entediado, então por que não derrubar o imperador? Olhando para os dois com uma expressão alegre, Frei acrescentou com um sorriso brilhante. Eu fiz de você a figura mais poderosa do império, então você me deve, certo? O Conde Justiano, olhando para ele, murmurou com um sorriso vazio. Você é louco. Frei respondeu com um sorriso irônico. Porque eu já ganhei. Notificação do sistema. Notificação, as condições para a rota oculta foram atendidas. À sua frente, a mensagem do sistema que o fez cair na gargalhada há pouco estava flutuando. Notificação do sistema. Missão principal, cenário da rebelião contra a família imperial desbloqueado. Derrube o imperador atual e faça de clã a imperatriz. O bem absoluto que não seria corrompido mesmo que ele enlouquecesse. A linha absoluta que simbolizava Frei, a razão decisiva pela qual ele se tornou o herói, permaneceu inalterada. E a força mental e a disposição maximizadas de Frei o impediram de enlouquecer. Graças a isso, Frei, que nunca havia relaxado sua mente, sofreu muito ao cometer atos contra suas crenças, mantendo sua bondade e disposição intactas. Por quê? Você não acredita em mim? No entanto, ele não abandonou seu dever como herói até o fim. Tente mudar sua perspectiva e pense sobre isso. Claro que agora ele teve uma pequena mudança de perspectiva. Mais uma vez, você é louco. Novamente, foi apenas uma mudança muito pequena em Gênesis Forsaken. Capítulo 314 O mestre e aquele por trás da sombra. Por que o rosto comprido, Conde Justiano? Não é nada. O Conde Justiano, olhando para Frei com a cabeça inclinada, respondeu com voz suave. Só acho que vai ser uma grande dor de cabeça no futuro. Você está parecendo muito humilde, mais do que eu esperava. Frei disse com uma expressão confusa. Não é a situação que exige isso? O Conde Justiano respondeu em tom educado, mas sem parecer servil, e sorriu para Frei, que o encarava atentamente. Não sou como os outros nobres tolos. Cheguei a essa posição somente por meio da minha inteligência e observação. Suas palavras eram realmente verdadeiras.
A família do Conde Justiano estava profundamente ligada à escuridão antes mesmo de o império começar a decair. Graças a isso, embora tenha sido desprezado no passado, ele mudou com sucesso sua imagem para uma prestigiosa família nobre das trevas depois que o império começou a se corromper. Ele era diferente dos nobres corruptos cheios de luxúria e vaidade com os quais Frei sempre entrava em conflito. Embora eu possa não saber tudo, estou bem ciente de que qualquer indício de desrespeito ou arrogância da minha parte me renderá um ombro quebrado. O conde, com uma expressão calma semelhante à da filha, abaixou silenciosamente a cabeça. O que você realmente quer de mim? Simultaneamente, seus olhos brilhavam. Olhando nos olhos sempre inocentes de Frei, pensou o conde. O que diabos você está planejando? Apesar da abordagem bastante humilde do conde em relação a Frei, o título de imperador dos Becos não foi dado à toa. O conde deu a entender que estava ciente das ações de Frei algumas horas atrás por meio dos comentários meticulosamente calculados de sua filha e de seu comentário sobre não querer que seus ombros fossem esmagados. Se Frei tivesse tentado esconder esse fato, ele teria reagido de alguma forma. Não consigo ler as intenções dele. No entanto, Frei estava simplesmente olhando para ele com olhos inocentes. Já faz um tempo que não me deparo com uma situação como essa. O conde, que sempre levou a melhor em seus relacionamentos, achou essa situação um tanto incômoda. Mesmo quando havia uma lacuna entre os status, ele era do tipo que bajulava na frente e apunhalava pelas costas para garantir seus benefícios. Os únicos que ele não conseguiu obter vantagem foram o imperador e o herói do dinheiro. O imperador possuía uma força avassaladora, administrando os assuntos de Estado do império por décadas sem ser destronado, e o herói do dinheiro era uma entidade cuja identidade ele não conseguia descobrir, não importava o que acontecesse. Mas mesmo com eles, o conde manteve pelo menos uma relação um tanto igualitária. O imperador, amaldiçoado pela apatia, não se importava com o que o conde fazia, desde que não se importasse, ele tinha uma relação contratual com o herói do dinheiro que era pelo menos nominalmente igual. Mas agora... Conde Justiano. Sim. Posso ouvir as engrenagens girando na sua cabeça daqui. O Frei sentado na frente dele agora era diferente. Você parece estar passando por momentos difíceis. Devo pensar em seu nome? Frei começou a emitir sua intenção assassina com um sorriso brilhante. Então, os olhos de Aurelia se arregalaram em choque e ela começou a tremer. Embora Aurelia fosse uma criança de cabeça fria que recebeu muito treinamento como o próximo senhor da família desde jovem, ela ainda era jovem demais para resistir à intenção assassina emitida por alguém como Frei. Felizmente, a afeição filial. Frei murmurou com a mão no queixo enquanto o conde cautelosamente escondia sua filha atrás dele, suportando silenciosamente a intenção assassina de Frei. Você tem sorte, conde. De certa forma, foi realmente estranho. O alvo mais procurado pelo público, designado como o alvo número 1 para remoção pelo Partido dos Heróis, e numerosos assassinos. Além disso, ele, que havia sido recentemente destituído de seu título e reduzido a plebeu, agora estava chantageando o conde. Peço desculpas. No entanto, o conde inclinou a cabeça para ele. Vamos abandonar os pensamentos triviais. Snap. Ao mesmo tempo, o conde Justiano dobrou o próprio dedo com força. Por que você está fazendo algo que eu não pedi? Pai F. Ao ver a ação abrupta do conde, Frei coçou a cabeça, confuso, enquanto a expressão de Aurelia empalideceu. Minha filha pode ir embora? Claro, tanto faz. Imperturbável com a situação, o conde Justiano solicitou calmamente. Em resposta, Frei assentiu com uma expressão indiferente. Você vai primeiro. Mas... depressa. Com uma voz fria, o conde Justiano conduziu Aurelia para fora do escritório. Eu poderia perder minha vida. Posteriormente, o conde resumiu brevemente a situação em que se encontrava. O cavaleiro de escolta seria inútil. Na verdade, foi uma coisa boa eu não ter fugido. Mesmo que eu tivesse fugido, seria apenas uma questão de tempo até que eu o conhecesse. O poder oculto de Frei,
conforme relatado pelo informante que ele plantou na facção do Príncipe Herdeiro, estava além da imaginação. Na verdade, a facção do Príncipe Herdeiro não tinha sido totalmente dizimada por Frei? Frei provavelmente poderia destruí-lo aqui e agora. Além disso, mesmo com toda a minha influência, estou ficando para trás. Em uma situação em que o poder de combate precedeu a influência, discutir influência era inútil, ele só acabaria como aqueles nobres no auditório. No entanto, era realmente uma situação absurda ser superado dessa forma. Originalmente, antes de se tornar um plebeu, Frei estava no auge do poder imperial. Embora agora fosse um plebeu, a princesa Clana olhava ferozmente por trás dele. E sua noiva, Serena, era princesa e líder de uma família assassina que o conde não podia ignorar. Além disso, havia o herói do dinheiro, que estava engolindo seu poder de beco com sua considerável fortuna, e havia também seu mordomo, Cania. Os nobres tolos do império podem não ter percebido, mas com apenas uma palavra de Frei, quase qualquer família nobre poderia desaparecer da noite para o dia. E isso incluía sua própria família. O que eu quero de você é rebelião contra a família imperial. No entanto, participar da rebelião acarretava riscos significativos. Vamos conquistar o império juntos? Não é tão difícil assim. Basta emprestar alguns soldados para a Clana e deixar claro para todos que você se juntou à facção Clana. Frei sorriu e falou sobre rebelião como se estivesse falando sobre o clima. Sua falta de seriedade fez com que o conde se sentisse perdido. Escolha aqui e agora, conde, se você atenderá ao meu pedido ou não. Apesar de seu tom casual, Frei ainda conseguiu pressionar alguém tão proeminente quanto o conde, fazendo com que este soasse frio. E se eu recusar? Olhando silenciosamente para Frei, o conde considerou um esquema que lhe veio à mente. O conde se rendeu aqui, enviou um sinal aos guardas e parou por um tempo enquanto evacuava Eurelia. Então, com Eurelia assumindo o senhorio, ela espalharia o plano de Frei por toda parte e travaria uma guerra total ao lado do imperador. Nesse caso, quem seria o vencedor? Embora não o execute diretamente, pelo menos esta pode ser uma carta para jogar contra Frei. Parecia que havia necessidade de analisar um pouco mais os resultados. Gravei o estigma da escravidão no estômago de Eurelia. Acabou. Mas, diante das palavras de Frei, o conde Justiano fechou os olhos com força e murmurou: Eu perdi. O que? Você está se sentindo injustiçado agora? Então, Frei olhou para ele com olhos frios. Você sempre tomava os filhos de alguém como reféns quando os ameaçava, não é? Eu fiz o mesmo, há algo errado com isso? Como o conde não disse nada, Frei continuou com um sorriso frio. A propósito, seria bom para Eurelia ser o próximo senhor da família Justiano. Isso é. Ela não cruzou a linha. Mas você fez. Na verdade, sou uma pessoa muito legal, então não gosto de alguém que cruzou os limites para ser meu colaborador próximo. Ao ouvir sua palavra, o conde olhou para Frei com uma expressão um pouco incrédula. Legal. O quê? Na verdade, sou uma pessoa muito legal, sabe? Estou fazendo o meu melhor para resistir ao desejo de esmagar todos os ossos do seu corpo agora. De qualquer forma, vamos fazer de Eurelia o próximo senhor. Anuncie sua aposentadoria após o fim desta rebelião. O conde acariciou seus cabelos grisalhos e fez uma pergunta. Tenho duas perguntas. Estou ocupado. Primeiro, o que você fará quando colocar as mãos no império? Frei respondeu com um sorriso brilhante. Vou remodelar este país de merda como quiser. De que maneira? Preencherei todas as posições importantes com minha facção e mudarei as políticas de acordo com meu gosto para criar meu próprio império. Vou até criar uma lei de harém. Enquanto Frei falava animadamente, o conde Justiano coçou a cabeça e fez a segunda pergunta. O que será de mim? Sua filha estará segura. Não, quero dizer eu. Não importa. Adivinhando o significado implícito nas palavras de Frei, o conde balançou a cabeça e saiu. Vou preparar os soldados. Como você entrará em contato comigo? Uma coruja fofa virá até você. E também, declare seu apoio à Clana hoje.
Com isso, concluiu Frei, esfregando as mãos. Ah, e pare de rastrear Cania e o herói do dinheiro. Você entende o que estou dizendo, certo? Entendido. Que refrescante. Isto é simpático. Se ao menos as pessoas ouvissem bem, não seriam atingidas. Por que não entendem isso? Realmente estranho. Ao ouvir Frei murmurando atrás dele, o conde foi embora silenciosamente. Eu tentei muito subir até o topo, mas só consegui chegar até aqui. Então, ele murmurou com um olhar um tanto abatido no rosto. Sinto-me como uma formiga na frente de um gigante. Uma violência imparável. Um desastre. Ele veio apenas para uma reunião de pais e professores e viu como as coisas ficaram terríveis. O karma sempre alcança você. Em vez de sentimentos de ódio ou desejo de vingança contra Frei, ele sentiu apenas vazio e amargura inundarem. Havia muito sangue em suas mãos. Ele havia elevado sua família ao auge do império como desejava, mas havia cometido muitos atos imperdoáveis como humano. Ele não era melhor que aqueles nobres no auditório. Pelo menos minha filha está segura. Ainda assim, ele estava grato por poder proteger sua família e sua filha. Foi gratificante sempre separar obsessivamente suas más ações de sua família e de sua filha. Eu deveria encontrar uma maneira de remover o estigma da escravidão. Pensando assim com uma expressão aliviada, o conde de repente olhou para trás. É assustador quando aquele que está deitado levanta a cabeça. O que ele viu foi uma figura sorridente acenando com a mão, uma enorme variável que abalaria o império. Mas é estranho. O conde, que ficava olhando para Frei, acabou inclinando a cabeça e murmurou. Ele está fingindo ser louco ou realmente enlouqueceu? Embora tivesse analisado desesperadamente enquanto lidava com ele, ele não conseguiu encontrar uma resposta. Ele perdeu completamente a cabeça? Com um palpite irônico, mas aparentemente próximo da verdade, o conde, segurando a maçaneta, murmurou. Mas ainda assim, tenho sorte. Ainda há uma chance de eu sobreviver. Ele murmurou interiormente, com os olhos brilhando. Eu vou escapar para o exterior. O império agora é dele. Nossa família em breve será descartada como lixo. Embora fosse velho, a desenvoltura de um homem que havia subido ao topo com nada além de sua língua prateada ainda era afiada. Se for o reino das nuvens, posso rapidamente estabelecer uma posição. Há informações confiáveis de que uma mina foi descoberta recentemente. Comprarei todas as terras de lá e solicitarei refúgio. Seu cérebro estava trabalhando vigorosamente. O reino das nuvens tem potencial para se transformar em um império. Não seria ruim se tornar uma potência lá. Tenho conexões e riqueza suficientes. Além disso, eles dizem que o mago da corte lá é excelente, então talvez eles possam acabar com o estigma da escravidão de Aurelia. Em menos de alguns segundos, o conde, que havia verificado todos os cenários, virou-se e se despediu. Bem, então, adeus. Craque. Ah! Entretanto, naquele momento, ele de repente sentiu uma dor terrível no braço e caiu no chão, fechando os olhos com força. Por que fazer algo tão óbvio? Você é louco? Oh, que! Se você fugir para o reino das nuvens, acha que não consigo te pegar? Conte, pareço-te um tolo. Enquanto falava, Frei se aproximou com um sorriso sinistro. É bruxaria? Não, isso seria impossível, certo? Como suas maiores armas eram as táticas e informações armazenadas em sua cabeça, ele era mais minucioso do que qualquer outra pessoa quando se tratava de se preparar para a possibilidade de leitura da mente. Graças a isso, quando Frei leu sua mente, ele estranhamente perdeu a cara de pôquer e ficou nervoso. Emoções atuais do Conde Justiano: confusão, medo, desespero. Prioridade 1, afinal, ele é apenas um cara louco. Prioridade 2, fuja para o reino das nuvens e estabeleça uma base de poder lá. Prioridade 3, que tipo de bruxaria ele está usando? Estou curioso. Eu quero saber. É claro que Frei estava apenas demonstrando sua habilidade de leitura de mentes LV2. Frei nunca teve a intenção de subestimar o Conde Justiano, que era tão astuto quanto uma raposa e tão mortal quanto uma víbora, desde o início.
Utilizar sua habilidade de leitura da mente foi crucial ao confrontá-lo. Mesmo agora, ele buscou incansavelmente contramedidas. Por que você fez isso naquela época? Oh bem! Graças a isso, o conde, que olhava para ele suando frio e tremendo, engoliu silenciosamente quando Frei abriu a boca. Cerca de 10 anos atrás, por que você deu a 2 feiticeiros um documento com instruções sobre como criar um feiticeiro artificial? Ah! Ouvi dizer que é algo que foi passado de geração em geração na sua família? Era karma. O incontável karma que o conde Justiano havia semeado, o karma que ele acreditava que nunca mais voltaria para assombrá-lo em sua juventude, estava voltando para assombrá-lo exatamente como ele temia. Se ele não tivesse pensado em o seu próprio karma agora mesmo, eles talvez nunca viessem à tona. Mas era outra verdade que havia sido revelada através da habilidade de leitura da mente de Frei. Foi uma manobra para enfraquecer a família Starlight. O conde Justiano, que estava prestes a mentir, sabia muito bem o que acontecia com as pessoas que tentavam mentir. Além disso, sua filha estava na academia que Frei praticamente assumiu. Mas nunca pensei que tal desastre aconteceria. Não, acabou. Enquanto tentava fazer comentários inúteis, ele percebeu o olhar de Frei e imediatamente balançou a cabeça. Com um suspiro, ele murmurou baixinho: Por favor, poupe minha filha. Vou desistir da minha família e de mim mesmo. Então, por favor. Olhando para ele, Frei inclinou a cabeça e murmurou: Para falar a verdade, eu me pergunto se o mundo enlouqueceu enquanto eu fiquei parado. Foi um comentário que acertou em cheio. Enquanto isso, naquele momento. O príncipe herdeiro Kilian, que estava relaxando em sua vila com suas empregadas ao seu lado depois de frequentar a academia, olhou para a carta que havia chegado com olhos brilhantes. A missão foi bem-sucedida, príncipe Kilian. Uma bênção disfarçada, não é? Eu não esperava que as coisas acontecessem assim. Ele se levantou do assento com um sorriso distorcido. A diversão acabou. Prepare-se para partir. Sim. Vamos para a academia. Agora que as coisas aconteceram assim, o pai certamente aprovará. Enquanto suas criadas, guardas e atendentes inclinavam a cabeça diante de suas palavras, Kilian, excepcionalmente leve hoje, continuou. É hora de se tornar o imperador. Enquanto falava, Gugu, que havia entregue a carta, observou-o com um tom mudo. Capítulo 315 Vamos abater um porco. Craque. Após o golpe esmagador em sua cabeça, o braço direito do conde Justiano também se despedaçou, seu sangue escorreu para o chão. O conde só conseguia gemer e se contorcer de dor no chão, e seus olhos negros inchados logo se voltaram para Frei. Shaaya. E então, mana escura começou a girar em torno de seu corpo. O conde Justiano finalmente revelou a mana escura artificial escondida que havia sido transmitida em sua família. Shaaya. Num piscar de olhos, a mana escura encheu a sala. Se eu morresse assim e perdesse minha família e minha filha, seria melhor pelo menos tentar resistir. O conde murmurou com um tom sem vida e olhou para Frei com seus olhos escuros e inchados. Achei que ser atingido deixaria você sóbrio, mas parece que suas células cerebrais morreram. Da próxima vez que eu bater em alguém, evitarei tocar na cabeça dele. Ao ver o estado do conde, Frei riu e estendeu a mão. Conde, você esqueceu quem eu sou. Ao mesmo tempo, a deslumbrante mana estelar se espalhou em todas as direções. Crepitar. Como estrelas espalhadas no céu noturno, a mana estelar brilhava ao redor da sala. Logo, eles explodiram de uma só vez, emitindo luz estelar por toda a sala. Bzzzzzzz. Uma luz deslumbrante que dissipou toda a negatividade, anormalidade e escuridão. Não era o falso poder divino amplamente difundido pela propaganda da igreja, mas sim o sagrado mana estelar concedido por Deus e transmitido através de gerações aos da linhagem Starlight. Mais fraco que o mana solar e menos duradouro que o mana lunar. Mas se alguém queimasse sua própria força vital.
Por um momento, emitiu uma luz mais deslumbrante do que qualquer outra coisa, semelhante a uma supernova, um poder sagrado mais nobre e divino do que qualquer outro no mundo. Maldito! Portanto, apesar da proficiência do Conde Justiano com a mana escura obtida por meio de experimentos, não havia como ele revidar. Estou superado. Pensar que o mana escuro que ele usou às custas de danificar permanentemente seu próprio corpo poderia ser dissipado tão facilmente. O conde olhou para a cena com uma expressão decepcionada. Eu não sabia que era possível lidar tão bem com mana estelar. Afinal, o boato sobre a mana estelar estava errado? Todos os antigos chefes da família Starlight eram boas pessoas. Não havia uma única pessoa má. Não estava claro se era devido à humana mais nobre, à humana estelar ou à linhagem de heróis fluindo em seu sangue. De certa forma, era natural, uma vez que a família Starlight só poderia aproveitar o verdadeiro poder da mana estelar, que era considerado o poder de um herói, sacrificando-o sinceramente a sua própria força vital pelos outros. Eu me pergunto se é uma mutação. Lembrando-se da profecia escrita na seção Os Cenários ou da profecia quando era jovem, Frei riu e respondeu. De qualquer forma, você sabia contar. Então, com uma expressão curiosa, ele se aproximou do conde. Que matei minha própria mãe quebrando a cabeça dela com um porrete. Observando o sangue fluir da cabeça quebrada do conde, Frei sussurrou com voz suave. Mas o sistema não considerou isso como assassinato. Ele apenas tratou isso como uma caça a um monstro, não foi? O que, e você está dizendo, e agora? Que eu. Quando se assustou com as palavras repentinas de Frei, Frei de repente quebrou os dedos trêmulos do conde, um por um. Então tive que cometer outra atrocidade no ciclo anterior. Aquela época foi realmente. Olhando para ele com olhos frios, Frei inclinou-se silenciosamente e murmurou para o conde. Do que diabos você está falando? Bem, não é como se fizesse sentido contar a alguém que não sabe nada sobre isso. Desculpe, foi mal. Como você notou, tenho tido delírios ultimamente. Às vezes eu digo bobagens como essa. Frei caiu na gargalhada e murmurou. Então, sua expressão mudou abruptamente para fria, e ele perguntou. Então, como você pagará o preço por destruir minha família? Só então o conde fechou bem os olhos. Existe uma solução perfeita para momentos como este. Sussurrando em seu ouvido, Frei murmurou baixinho. Assim como você fez, eu também arruinarei sua preciosa família. Não, você não pode. Por que não posso? Isso é bastante estranho. Você fez essas coisas apenas para o benefício de sua família, mas não tenho permissão para fazer o mesmo? Enquanto Frei inclinava a cabeça com uma expressão confusa, o conde Justiano tirou seu corpo da beira da inconsciência e agarrou sua perna. Por favor, apenas me torture. Tortura-me durante 100 ou 1000 anos. Por que eu deveria? Seria melhor arruinar sua família e tomar sua filha como escrava, não é? Ao ouvir essas palavras, o conde cerrou os dentes e estendeu a mão para Frei, mas de repente. Baque! Frei o atingiu com força na nuca. O conde Justiano fechou lentamente os olhos devido ao impacto. Vou arrasar sua família e atormentar sua filha até a beira da morte. Ah! As palavras que Frei sussurrou em seu ouvido antes de perder a consciência ecoaram vividamente em sua mente. É por isso que você não deveria ter feito algo do qual se arrependeria. Ah! O conde, que havia perdido tudo e não conseguia nem proteger sua filha, lentamente perdeu a consciência, consumido pelo medo pela primeira vez na vida. Karma. É isso? Todas as más ações que ele cometeu pelo bem de sua família e filha passaram por sua mente antes que ele perdesse a consciência. Eurelia. Cheio de arrependimento, lamentação e desespero, o velho magro caiu inconsciente no escritório da faculdade. Observando silenciosamente o conde, Frei começou a cutucá-lo com o pé. Jovem mestre. Oh meu Deus! De repente, outra figura apareceu ao lado de Frei, assustando-o. Ah, ok. Ouviste tudo?
Cania, que estava à espreita na sombra de Frei o dia todo em antecipação a uma situação como essa, agora estava ao lado dele. Livre-se dele. Leve-o para onde os nobres da facção do príncipe herdeiro estão presos. Sim. Frei falou sem expressão enquanto continuava a cutucar o conde Justiano com o pé, e Cania assentiu silenciosamente com a cabeça. Bem, agora tenho que ir e fazer o que acabei de dizer. Os olhos de Cania se arregalaram de surpresa quando ela ouviu o que Frei disse em seguida. Ah! Quando o conde Justiano recuperar os sentidos, continue a lembrá-lo do que acabei de dizer, seja por meio de palavras ou delírios. Mantenha-o lutando com seus próprios pecados. Estou ocupado, então vou embora. Frei deu um tapinha alegre no ombro dela antes de sair do escritório, deixando silêncio em seu rastro. Suspirar. Nesse silêncio, Cania, com uma expressão pálida e angustiada, murmurou baixinho enquanto olhava para o inconsciente conde Justiano. Não posso enganá-lo, jovem mestre. Sua voz melancólica encheu a sala silenciosa. Mesmo quando eu, o culpado, estou perfeitamente vivo e bem. Lágrimas brotaram nos olhos de Cania enquanto ela continuava. Mesmo depois de tudo isso, você ainda não me odeia, jovem mestre. Então, tens algo a dizer antes de partires? Várias horas depois. Eurélia, você está ouvindo? Frei estava sorrindo e fazendo uma pergunta a Eurelia, que veio ao escritório do corpo docente. No entanto, Eurelia simplesmente manteve a cabeça baixa na frente dele, mantendo o silêncio. Condessa Eurelia von Justiano, você sabia que esta é uma situação urgente? Você deve sair imediatamente e liderar as tropas. Sou voz. De repente, ela tirou uma adaga do peito e a jogou em Frei. Opa! Mas Frei facilmente agarrou o braço dela com a mão direita. Eu apenas tentei assassinar você. Sim, acho que sim. Eurelia, olhando para Frei, falou em voz baixa. Então, você vai esmagar meu braço também? Você vai me deixar aleijado, como meu pai? A pergunta dela, que parecia ainda mais sem vida, Frei balançou a cabeça silenciosamente com um sorriso. Por quê? Então, Eurelia perguntou com lágrimas nos olhos. Por quê? Você é meu aluno. Ao ouvir isso, Eurelia parou de falar. Eu já te disse antes, seu pai usou mana escura contra mim em desafio. Isso me deixou com raiva, então eu o derrubei. Quando Frei disse isso a Eurelia, seu braço começou a tremer levemente. Mas eu te preparei como um fantoche porque você resistiu. Agora você é o senhor da família. Se você tiver sucesso na rebelião, monopolizará a riqueza e o poder. Então, eu respeitei você. Então, ela fechou a boca silenciosamente e começou a resmungar para si mesma. Eu o respeitava por sua força e conhecimento, que não conseguia ver em outros professores, e por compartilhá-los sem esperar nada em troca. Fiquei grato a você por me salvar de ser morto em uma armadilha devido à minha própria arrogância, por me fazer perceber minha própria tolice. Você foi legal, professor, por espancar a escória do império que confiava apenas em sua autoridade e não podia ser tocada por ninguém. Com esse pensamento em mente, Eurelia olhou silenciosamente para Frei com olhos desprovidos de vida. Em algum momento do caminho, me senti atraído por você, professor. Não para você que todos chamam de vilão, não para o verdadeiro você que é o verdadeiro vilão, mas para o professor que é digno de respeito mais do que qualquer outra pessoa. Ao mesmo tempo, os olhos de Frei tremiam levemente sem que ninguém percebesse. É problemático. A habilidade de leitura da mente que ele ativou ao lidar com o conde Justiano permitiu que ele percebesse seus pensamentos e emoções claramente. Foi a primeira vez na minha vida. Sentir-se assim em relação a uma pessoa, em relação a um homem. Então fiquei curioso e estranhamente emocionado. Frei, ao ouvir isso, franziu a testa profundamente e coçou a cabeça. Talvez não haja problema em abrir meu coração, uma vez? Tive um pensamento tão tolo. Ele parecia visivelmente perturbado. Professor. Eurelia perguntou a Frei em voz baixa. Como você me vê, professor? Então, sem hesitar, Frei respondeu.
Você é meu aluno. Mais especificamente. Ao ouvir isso, Frei abriu silenciosamente a janela do sistema e começou a resmungar para si mesmo. Eurélia von Justiano. Habilidades: Força 3 Mana 7 Inteligência 9.1 Força Mental 3.1 Alto em Mana e Inteligência, mais baixo em Força Mental. Ela está escondendo isso de todo mundo. Status passivo: Talento de Mago Branco, Talento de Bruxo. Disposição: Herói dos Tempos Difíceis, Herói Astuto dos Tempos Difíceis. Dependendo de quem a lidera, ela pode salvar o mundo ou incendiá-lo. Estatística de bondade: 0. E, no entanto, ela não se inclinou em nenhuma direção, uma criança com potencial infinito. Professor. Assim como um peão, ela pode se tornar qualquer coisa. Uma criança com infinitas possibilidades. Depois de avaliá-la com os olhos fechados, Frei perguntou em voz baixa. Você quer me matar? Sim. Com uma única lágrima escorrendo pelo olho, Eurelia respondeu. Eu odeio você por tirar minha única família. Eu detesto você. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de você. Embora ela tenha falado apenas uma frase, Frei ouviu as duas. Então, devo matar você. Eu quero superar você. Observando-a sem expressão, Frei não conseguiu deixar de sorrir. Baque. Ah! De repente, quando a adaga perfurou seu braço esquerdo, Frei e Eurelia arregalaram os olhos, surpresos. Tremer. Seu braço direito, ainda usando a luva branca, tremeu incontrolavelmente ao perder o controle da adaga. Por que você não está me atacando? Por quê? Por quê? Por quê? Mesmo com o braço furado, Frei apenas olhou fixamente, fazendo Eurelia soluçar enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Se eu derrotar você aqui também, não haverá ninguém para reunir o exército para a rebelião. Estalo. Então, apresse-se e vá. Olhando para Eurelia, Frei estalou o dedo, ativando o estigma da escravidão em seu abdômen. Cumprirei minha missão e retornarei. Eurelia disse com a voz trêmula. De agora em diante, farei o meu melhor para matá-lo. Essas foram as palavras que ela deixou para trás antes de partir. De agora em diante. Eu farei o meu melhor, para te matar, memorando. O que? Ao descobrir Rosvin, que estava agachado ao lado da porta do escritório escrevendo algo, Frei exclamou surpreso. Então, quando a porta do escritório se fechou, Frei foi deixado sozinho novamente no escritório escuro. Jovem mestre. Sim. Perdido em pensamentos por um momento, Frei respondeu enquanto ouvia a voz de Cania por trás, seus olhos brilharam enquanto ela falava. Quando foi que você ficou com medo? Estou só brincando. Há muita escória no mundo que faz coisas assim com crianças. Eles precisam ser mortos. Frei resmungou, colocando os pés na mesa, depois abriu a gaveta e tirou uma garrafa de álcool. Lancei uma ilusão sobre o Conde Justiano. Até seu último suspiro, ele sufocará, enterrado em seus próprios pecados no mundo da ilusão, assim como você me ordenou. Ok, bom trabalho. Frei tomou outro gole de álcool forte e então assentiu diante do relato de Cania. Então, por que você tomou essa decisão? 1. Respondendo à pergunta de Cania, Frei sorriu e começou sua explicação. Cania, decidi mudar minha perspectiva quando a quarta provação estava prestes a começar abruptamente. Sim. Com uma expressão solene, Cania assentiu e Frei continuou falando enquanto bebia. Então, decidi enlouquecer. Por que isso aconteceria? Mas enlouquecer não significa que estou sendo corrompido. Pensando na busca corrompida que havia sido suprimida, Frei continuou com um olhar desagradável nos olhos. O culpado foi o Conde Justiniano, não sua filha Eurelia. Não há punição mais bárbara do que a punição coletiva, certo? Com isso, os olhos de Cania tremeram levemente. Ela cresceu sem saber nada sobre os crimes hediondos e repugnantes de sua família, ela apenas pensava em seu pai como um executor da lei de sangue frio. Não é certo puni-la pelo que seu pai fez.
Ela é uma criança que pode se tornar boa ou má dependendo de quem a lidera. Então, o futuro é mais importante. Jovem mestre. Às vezes, a verdade é muito dura. Uma criança com apenas 3,1 de força mental entraria em colapso no momento em que percebesse a verdade. O olhar nos olhos de Frei quando ele disse que ela estava familiarizada com isso. Ela também tem o direito de saber a verdade, então não vou impedi-la de investigar. Mas até que ela consiga lidar com essa verdade, pode ser bom retribuir sua raiva. E ela ainda é apenas uma criança. Os alunos do primeiro ano deste ano incluíam crianças alguns anos mais novas do que a idade normal de recrutamento. É claro que casos extremos como Glar e Arya, que eram significativamente mais jovens, eram raros, mas devido ao recrutamento de emergência emitido em todo o mundo, muitas crianças candidataram-se à academia desde cedo. E Aurelia era uma delas. Não toque nas crianças. Frei murmurou seus próprios princípios, que ele considerava tão importantes quanto suas crenças como herói, e então silenciosamente voltou seu olhar para Cania. Jovem mestre, afinal você não mudou. Sério? Não tenho certeza. E então, quando ele estava prestes a responder ao sorriso suave dela com seu sorriso atrevido. Então, tenho algo para lhe dizer. O que é isso? Cania abriu a boca com uma expressão aliviada. Neste momento, o príncipe Kilian chegou ao portão da academia. E naquele momento... O que? Frei, que estava relaxado, pulou do assento. Sosh. Aquele porco gordo realmente veio? Ele perdeu a cabeça? Onde estão os conselheiros dele? Jovem mestre. Retirando a espada pendurada na parede, Frei falou com entusiasmo. Cania, vamos caçar um porco. Quando Cania começou a usar uma expressão vazia. Baque. De repente, Frei abaixou sua espada no chão. Ele então cantarolou uma música e foi em direção à saída do escritório. Jovem mestre? Vais assim? Ah, é isso mesmo. Com um sorriso alegre, ele começou a responder à pergunta de Cania. Isolde disse isso. Ela disse que usa a espada para proteger as pessoas. Mas não tenho conseguido fazer isso ultimamente. Sim. Você deveria ter um pouco mais de cuidado. Enquanto Cania falava com suor frio, Frei começou a cerrar e abrir os punhos com um sorriso brilhante. Então, e se eu simplesmente bater nele até ele morrer? Está tudo bem. Não está tudo bem. Enquanto você mudou. Enquanto Cania olhava para ele com urgência e pegava um cristal de comunicação, ela murmurou baixinho. Cania, vou te ensinar a mexer carne de porco frita hoje. É um prato popular no continente oriental. Você perdeu completamente a cabeça. Foi o julgamento severo de um mordomo experiente. Enquanto isso, naquele momento. Apresse-se e abra o portão. Alteza, por favor, acalme-se. Primeiro, vamos explicar. A caligrafia da carta é a mesma, a voz do Marquês é a mesma. Até confirmei sua aparência refletida no cristal. Qual é o problema? O príncipe Kilian, acompanhado por seus assistentes, gritava ferozmente em frente ao portão bem fechado da academia. Por que você não consegue abrir? Vossa Alteza. Cale a boca, quem você acha que eu sou? Seu rosto estava tão vermelho que ele realmente parecia um porco. Agora sou o imperador deste. Capítulo 316, O Porco Preto. Cria a Acre. A entrada da Sunrise Academy, que havia sido isolada do mundo exterior, abriu-se com um som sombrio. É assim que deve ser desde o começo. O príncipe herdeiro, que estava gritando momentos atrás, finalmente demonstrou uma expressão satisfeita quando começou a entrar. Alteza, por favor, espere um momento. No entanto, alguém bloqueou seu caminho novamente. Por que diabos você está agindo assim? Enquanto o príncipe herdeiro expressava seu aborrecimento e parava momentaneamente o passo, um dos assistentes reais, o Lord Chamberlain, arregalou os olhos e falou. Você também tem dúvidas? E então,
Com um sorriso irônico, ele começou a explicar. O código secreto acordado quando a rebelião for bem-sucedida foi escrito na carta. Além disso, a caligrafia é idêntica à do Marquês. Isto é claramente enviado pelo Marquês. Sim, eu confirmei isso também. Então qual é o problema? Agora só me resta tornar-me imperador. É que tudo está progredindo muito bem e rápido. Sorrindo para o príncipe herdeiro, disse o Lord Chamberlain. Depois de entrar na academia, demorou apenas algumas horas para chegar uma carta informando o sucesso da rebelião. E daí? O que é que isso importa? A princesa Clana não vai desmoronar tão facilmente. Mesmo que tivesse tempo limitado, ela teria se preparado bem, mesmo que houvesse apenas um dia para ela. É suspeito que ela tenha caído em questão de poucas horas. Dito isto, Lord Chamberlain acariciou silenciosamente o queixo e acrescentou. De acordo com minhas expectativas. Eu esperava pelo menos vários dias, talvez até uma semana, de batalha intensa. Chamberlain, poupe-me de suas bobagens. Entretanto, o príncipe Kili interrompeu friamente suas palavras. Você e outros oficiais do Estado-Maior, todo o Império, estão exagerando demais as habilidades daquela humilde vadia. Vossa Alteza. Até alguns anos atrás, ela não passava de uma vadia humilde, rastejando aos meus pés. Mas você está tentando me dizer que uma vadia como ela sozinha armou uma armadilha que poderia destruir metade do poder do Império só porque ela ganhou um pouco de apoio? Isso é. Embora Lord Chamberlain estivesse prestes a dizer alguma coisa, Kilian olhou para ele friamente e murmurou. Ou talvez você queira dar apenas 2 centavos sempre que eu disser alguma coisa. Vossa Alteza. Cale a boca, você é tão barulhento com todas as suas reclamações e pregações, sempre se intrometendo em tudo o que eu faço. Com isso, Kilian virou-se bruscamente e entrou na academia de costas retas. Mesmo que seja uma armadilha, não importa. Perdão. Quando o Lord Chamberlain perguntou com a testa franzida, o príncipe herdeiro mostrou os olhos. Eu tenho o poder dado por essa pessoa e o que há para temer? Todos os cavaleiros de escolta, fiquem perto de mim. Marcharemos para a academia de agora em diante. Enquanto ele comandava, os cavaleiros de escolta do príncipe herdeiro rapidamente o cercaram. Depois que ele experimentou o poder, parece que o porco gordo perdeu de vista qualquer outra coisa. Observando Kilian se afastar, Lord Chamberlain mudou repentinamente de atitude e murmurou friamente enquanto fazia um gesto. Sim, Lord Chamberlain. Aproximando-se dele com a cabeça baixa estava o vice-comandante da Ordem dos Cavaleiros Imperiais. O olhar do vice-comandante de repente ficou frio, muito parecido com o do Lord Chamberlain. Mesmo que não seja uma armadilha, a batalha, sem dúvida, ainda está em andamento. A princesa Clana provavelmente ainda mantém sua posição no campo esportivo. Sim. Como mencionei anteriormente, há uma grande probabilidade de que seja uma armadilha. No momento em que o príncipe herdeiro entrar, eles o capturarão e o usarão como refém. Essa é a estratégia deles. Dito isto, Lord Chamberlain sussurrou ao vice-comandante. Entre Isolde e você, quem é mais forte? Até recentemente, nossas habilidades eram bastante equilibradas, mas... Então, se o príncipe herdeiro se ferir durante o confronto, não há nada que se possa fazer, certo? Perdão. Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Lord Chamberlain. Infligir algum trauma nele. Transforme o príncipe herdeiro, que sempre se considera superior e não conhece o medo, em um indivíduo de mente fraca. Ao mesmo tempo, faça com que ele confie em você, que sempre o protege. Vou ajudar a levá-lo a pensar assim. Desta forma, nós dois nos tornaremos os governantes de facto deste império. Foi um esquema implacável. Apesar de estar sobrecarregado pelo formidável poder do atual imperador, Lord Chamberlain era um homem com sede de poder. Assim, quando o próximo imperador estava prestes a ser decidido, ele, que vinha restringindo as suas ambições durante todo este tempo, decidiu revelar abertamente o seu desejo de poder, apesar do aviso do príncipe herdeiro. Isso significa, e que você está sugerindo que eu seduza o príncipe herdeiro? Você não tem ambição?
Esta é uma oportunidade para você subir mais alto que o vice-comandante, mais alto que o comandante cavaleiro. Entendo. Ao ouvir suas palavras, o vice-comandante assentiu silenciosamente em concordância. Ela planejou originalmente pedir Frei como troféu e torná-lo seu escravo. No entanto, a oportunidade de se tornar a amante secreta do tolo príncipe caiu inesperadamente em seu colo. Ela era igualmente movida pela ambição e pela sede de poder. E ela pensou que seria ótimo se pudesse esmagar Isolé, que era um espinho no seu pé desde seus dias como candidata a cavaleiro. Gu. Na verdade, ela havia despertado recentemente sua própria aura de espada pura. Como ela já havia alcançado o nível de comandante de cavaleiro, ela julgou que não tinha motivos para perder para Isolé, que tinha a mesma habilidade que ela antes. Ha ha ha. Ha 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 ha. No entanto, quando o Lord Chamberlain e o vice-comandante entraram na academia, eles só puderam alargar os olhos e inclinar a cabeça em confusão. Isso mesmo. O que eu disse? Não havia nenhuma emboscada nem clã à vista. Príncipe Killian. Você é tão legal. Havia apenas estudantes uniformizados, empregadas domésticas e uma enorme multidão aplaudindo. Euliahaha. O que está acontecendo aqui? Definitivamente havia algo errado aqui. Poucas horas depois, no salão de banquetes do anexo da academia. Clean. Clang. Euliahaha. Com os olhos vidrados de embriaguez, o príncipe herdeiro caiu na gargalhada ao levantar o copo para brindar as alunas e empregadas que o cercavam. Alteza, como você acha nossa cerimônia de boas-vindas? Foi o melhor momento da minha vida. De fato, Marquês Ecrane. Sentado diante dele com um sorriso inexplicável estava o Marquês Ecrane, cuja masculinidade havia sido esmagada por Frei há apenas algumas horas. Os dois condes estavam ausentes, mas ele estava sentado e compartilhando bebidas com os soldados e assistentes do príncipe herdeiro. Como foi gratificante ter toda a academia se curvando diante de mim. Haha, é assim? Marquês, eu o valorizarei muito quando me tornar imperador. Eu prometo. Obrigado, Alteza. Enquanto o Marquês Ecrane sorria e acenava com a cabeça, Killian riu calorosamente e disse: a propósito, e parece que o dia está escurecendo. Sim, Alteza. Falando nisso, podemos parar o banquete e me deixar me divertir mais com essas crianças? Ao ouvir isso, as sobrancelhas do Marquês se contraíram. Claro, Alteza. Obrigado. Então vamos terminar o banquete. Assim como o príncipe herdeiro deu essa ordem com uma expressão lasciva enquanto abraçava os estudantes ao seu lado. Vossa Alteza. Com uma expressão severa, o Marquês falou. Antes disso, há algo que você precisa fazer primeiro. O que é isso? O príncipe herdeiro respondeu com uma expressão inocente, inclinando a cabeça. Embora o Marquês, que costumava se dirigir a ele pelo seu nome e agora o chamava de Vossa Alteza, tenha passado despercebido por ele. Você não gostaria de ver Clana primeiro? O príncipe herdeiro, que inclinava a cabeça inocentemente, rombou imediatamente das palavras do Marquês. Vamos ver no que essas vadias humildes se tornaram. Por fim, o príncipe herdeiro murmurou arrogantemente enquanto se recostava na cadeira. Traga Clana na minha frente. Amarre-a com uma corda, tire suas roupas e traga-a toda nua para mim. Depressa. Então ele gritou e berrou alto. Alteza, por favor, fique aqui e tome uma bebida. O Marquês, que olhou friamente para o príncipe herdeiro brevemente, passou a oferecer uma bebida ao príncipe herdeiro. Estendendo a mão para a bebida, o príncipe herdeiro limpou a garganta. Devo me dirigir a você como Vossa Majestade agora? Ao ouvir as palavras do Marquês, o príncipe herdeiro murmurou interiormente, animado. Isso mesmo, agora sou o imperador deste império. Naquele momento, todo o seu corpo se sentiu energizado. Tornei-me o governante mais poderoso do mundo. Ao mesmo tempo, um sentimento de alegria começou a se espalhar por todo o seu corpo.
Meu pai não tem escolha a não ser passar o trono para mim quando a linha de sucessão for confirmada. Afinal, ele é alguém que acha até mesmo a mudança um incômodo. Muito tempo se passou desde que lhe disseram que, se quisesse sentar-se no trono, teria que garantir seu lugar na linha de sucessão. Rafael, que o ameaçou nos bastidores como uma raposa e obstruiu a confirmação da linha de sucessão, e Clana, que, durante meses, desferiu golpes em toda a família imperial enquanto ganhava o apoio das massas, e assim por diante. De fato, houve muitas ameaças. Mas, no final, ainda sou o vencedor. Hoje foi o dia mais feliz da vida privilegiada e extravagante de Killian. Depois de desfrutar da companhia dessas senhoras excepcionalmente bonitas à vontade, irei direto para o palácio assim que amanhã chegar. Killian concluiu seus pensamentos enquanto olhava para as mulheres em seus braços. Mas havia alunos tão lindos na academia? E então, no meio disso, ele de repente inclinou a cabeça e murmurou: Respingo. PFFT. De repente, o líquido no copo segurado pelo marquês atingiu-o bem no rosto. Pingar. Pingar. O que você acabou de fazer? Graças a isso, Killian, agora completamente sóbrio, olhou para o marquês à sua frente. Como você ousa fazer tal coisa? Ah, essa é uma poção que borrifei. O que? O marquês, que olhava para ele, sorriu e começou a falar. Você precisa vivenciar vividamente o que vai acontecer de agora em diante, é por isso que você não pode ficar bêbado, certo? Portanto, borrifei uma poção sóbria em você. Seu bastardo. Killian não sabia exatamente o que o marquês estava dizendo, mas percebeu que estava sendo menosprezado. Olha aqui. Pegue esse bastar. Tosse. Enquanto estendia a mão para o marquês com raiva, ele parou abruptamente. Seu rosto inchou como se ele estivesse prestes a explodir e ele começou a tossir muito. Levante-o. Tosse, tosse. Seu bastardo. Largue-o. Cac. O marquês agarrou a garganta do príncipe herdeiro, levantou-o e, em seguida, bateu-o com todas as suas forças no chão duro. Este é o seu vício favorito, não é? Você. Frei, que havia dissipado o feitiço de transformação lançado por Irina, olhou para baixo e sussurrou para o príncipe herdeiro. A cintura do príncipe estava dobrada desajeitadamente devido ao seu próprio peso pesado, e sangue começou a escorrer de sua boca. Uma vez por ano, você escolhia uma menina órfã frágil e de aparência inocente das ruas e a levava ao Palácio Imperial, tratando-a como uma joia. Tosse. Você continua com esses atos por meses até que a garota baixou a guarda e mergulhou completamente naquela vida onírica. O que está acontecendo? Kel. Então, quando a felicidade dela atingiu o auge, você ligou para seus amigos e mandou jogá-la no mais baixo nível de desespero. Enquanto o sangue da boca do príncipe herdeiro manchava a mão de Frei, ele olhou para o porco com um olhar enojado e silenciosamente levantou a cabeça para encarar os atendentes do príncipe herdeiro. Eu sei que vocês estiveram lá por alguns desses momentos nojentos. Os assistentes do príncipe herdeiro começaram a suar frio. Seus corpos foram congelados pelas súcubos, que estavam disfarçadas de estudantes e empregadas domésticas, enquanto lentamente drenavam a resistência e o poder do príncipe herdeiro. Ah, dói. Dói muito. Eu apenas imito os atos vis e desumanos que vêm da sua mente, então por que você está ferido? Seu bastardo. Eu sou o governante de... Você joga essas meninas fora como lixo depois de jogar seu jogo doentio com elas. Os olhos vazios das crianças no meu orfanato. Tudo por causa do seu jogo doentio. Quando Frei terminou de falar, a porta dos fundos do salão de banquetes se abriu. Como você deseja, trouxe Clana aqui. Alteza. Logo, Clana e Isolde se aproximaram lentamente com uma expressão fria. No entanto, quem será despido e amarrado com uma corda, e será você. Vocês todos, e conspiraram contra mim desde o início. Que eu arraf. O príncipe, tremendo enquanto observava as duas mulheres, soltou um grito e desmaiou quando um de seus dedos foi dobrado. Dói. Dói.
tendo sido excessivamente protegido por sua mãe durante toda a sua vida e nunca sequer picado por um espinho, a dor de seu dedo quebrando superou sua imaginação. Acabamos de começar, Alteza. É muito cedo para você agir assim. Venha aqui. Alguém, venha me salvar. Em pânico, Killian gritou. Eu te darei tudo. A saliva voou para fora de sua boca quando a dor do dedo quebrado se tornou demais para ele. Juro pelo meu trono e nome. Para quem me salva? Cac. Frei chutou a mão com força. Qual é a sensação de cair no desespero logo após atingir suas maiores ambições? Frei fez essa pergunta enquanto pensava nas crianças do orfanato que haviam perdido a luz em seus olhos, e depois acrescentou com um sorriso irônico. Não, na verdade, você nunca conseguiu nada, e mais eu me pergunto como é se iludir pensando que conseguiu? Alha! Assim que ele disse isso, Frei pisou implacavelmente na mão de Killian. Como esperado, foi uma armadilha. Ouvindo sons vindos de frente, Frei inclinou silenciosamente a cabeça. Súcubos que são fatais para os homens, e além disso, eram de primeira linha. Teria sido um grande problema se eu não tivesse me preparado antes. O Lord Chamberlain, principal cavaleiro acompanhante do príncipe herdeiro, composto apenas por mulheres, falou com Frei com os olhos semicerrados. Frei, vamos fazer um acordo. Você deve saber bem onde está minha posição dentro da família imperial. Lord Chamberlain foi quem detinha o verdadeiro poder por trás da família imperial. Ele era um homem ambicioso e expandiu silenciosamente seu poder pouco a pouco das sombras. Envolvendo-se em um caso com a Imperatriz Rami, exercendo o poder em nome do Imperador, a sombra espreitando sob o Palácio Imperial. Capturar o príncipe herdeiro sozinho não será suficiente. Mesmo que Clã ascenda ao trono, ela será apenas uma imperatriz meio decente, a menos que consiga obter o país inteiro, as informações que possuo e as conexões que tenho. Com um sorriso sereno, ele continuou falando. Com a saída da imperatriz e a desistência do imperador, quem é que realmente move o palácio imperial agora? Mas eu também não suportava aquele porco gordo desde o início. Os olhos do vice-comandante das ordens de cavaleiros, que estava atrás, brilhavam silenciosamente. Podemos formar uma boa equipe, Frei. Os olhos negros de Lord Chamberlain brilhavam com um sorriso gentil. Você e eu estamos no mesmo. Isso me deixa com raiva. Frei, que estava pisoteando Killian até então, inclinou a cabeça e murmurou. O que você acabou de dizer? Logo depois disso, o punho de Frei caiu no rosto de Lord Chamberlain. Por que você está falando informalmente? Você quer morrer? O Lord Chamberlain, atingido diretamente no rosto com um soco, gemeu com o nariz quebrado. Por que esses bastardos manipuladores nunca consideram a possibilidade de serem espancados? Espere, vamos fazer um acordo. Até alguém escondido nas sombras ficaria vermelho sangue se fosse espancado, você não acha? Esse bastardo, como ousa, E por que você sempre tem um sorriso e olhos semicerrados? E por que as pessoas acham essa aparência irritante legal? Devo também começar a apertar os olhos a partir de agora? Frei continuou a dar um soco no rosto de Lord Chamberlain, imperturbável pelos cavaleiros chocados, que não conseguiram reagir ao evento repentino. Então Frei murmurou. Pensando bem, quem incriminou a mãe de Clã também foi você, certo? Claro, tudo faz sentido. Esse bastardo. Ao ouvir sons de tosse atrás dele, ele virou a cabeça silenciosamente. Shaaya. Você acha que eu não esperava algo assim? Killian, coberto de sangue, cambaleou e emitiu mana escura de todo o seu corpo. Vou julgá-lo aqui e agora pela alta traição de insultar a família real. Também estou adiando outro crime de insulto à família imperial. Não posso julgar agora. Cale a boca. Seu diabo! Gritando dessa maneira, todo o corpo de Killian começou a ficar escuro como breu. O poder do que está acima irá julgá-lo. A transformação grotesca que Rifael havia revelado na cerimônia de inauguração há alguns meses estava gradualmente se manifestando em Killian.
Uau! Ao observar silenciosamente essa transformação, a avaliação de Frey foi simples. É um porco preto. Bip bip. Ao mesmo tempo, o poder surgiu no dispositivo de documentação mágica preso ao peito de Frey.